A APA de Botucatu é uma unidade de conservação estadual que foi criada em 1983 por uma iniciativa de grupos aqui da região de Botucatu, da universidade e a população local, com o intuito de proteger alguns atributos ambientais e culturais notáveis que a gente tem nessa região. A APA tem cerca de 216 mil hectares. Ela tem como um grande atributo ambiental a cuesta, esse monumento geomorfológico. E ela foi criada para proteger o sistema aquífero Guarani, os remanescentes de fauna e de flora. E o que a gente tem aqui? A gente tem justamente a transição entre a vegetação de cerrado e a Mata Atlântica. E isso confere uma riqueza única para essa região. Então eu comecei a participar de um movimento para que ela fosse implementada, essa área de proteção ambiental. Um instrumento principal é o plano de manejo. Teve uma participação muito grande da sociedade civil, contribuindo com normas, com regras, com o diagnóstico. E uma das regras foi a proibição de transgênicos e a restrição ao uso de agrotóxicos. Os organismos transgênicos, eles foram desenvolvidos na década de 70 do século passado, 1970 e pouco, no Japão, através de técnicas de engenharia genética. São processos artificiais feitos em laboratório de transferência de genes entre espécies que na natureza não se cruzam. Inserir um gene de outro ser vivo dentro de uma planta com a finalidade de fazer com que esse ser vivo seja mais resistente, no caso, aos agrotóxicos. Os transgênicos aumentam o consumo de agrotóxico. O Brasil é um país que tem uma grande diversidade de milho, mas o Brasil há muitos anos, através dos povos indígenas, foram chegando os milhos para cá e hoje em quase todo o Brasil existem milhos crioulos. Se diz que o milho é namoradeiro, ele cruza muito facilmente com outros milhos que são plantados distantes. Do ponto de vista do Ministério da Agricultura, a fiscalização ela é feita segundo a norma de que tem que ser 100 metros, ou seja, se o agricultor plantou milho transgênico, numa distância de 100 metros não poderia ter um milho não transgênico. Mas como 100 metros é muito pouco a distância, na prática a contaminação pode ocorrer porque o vento aqui é muito forte em Botucatu e a distância, 100 metros não é suficiente. A questão da contaminação genética, ela não depende de um valor fixo, como 100 metros para o Brasil inteiro. Onde venta mais, o vento pode levar o pólen mais longe, onde venta menos, mais perto. Já há vários casos no Brasil de relatos de agricultores que trabalham com semente crioula de milho que foi contaminada por milho transgênico. Então, um grande desafio é criar barreiras para evitar essa contaminação, seja através de um espaço, uma distância maior, ou através do tempo. O agricultor tem que plantar pelo menos 30 dias depois ou antes do milho transgênico para evitar que a floração ocorra ao mesmo tempo. Hoje no Brasil a produção de soja e milho ela está praticamente transgênica. É muito difícil a gente conseguir ter acesso a grãos que vêm de origem orgânica ou certificados não transgênicos. Os transgênicos também são uma grande ameaça para o agricultor porque eles tornam a semente propriedade da indústria que a criou. Que as sementes transgênicas são patenteadas, o agricultor se torna dependente da compra toda a safra de novas sementes. Então fica caro para o agricultor comprar essa semente. A soja intacta, praticamente o custo da semente quase dobrou. Tem variedades que triplicou. A Secretaria da Agricultura de São Paulo, há muitos anos, eles têm um trabalho muito interessante de desenvolvimento de variedades não transgênicas e não híbridas de milho. E um preço de semente em torno de praticamente quase 1/10 do valor da semente transgênica. Nós aqui na Associação Biodinâmica também trabalhamos com 4 materiais de milho, também multiplicamos alguns milhos da Embrapa. E a própria Embrapa, ela tem uma série de milhos disponíveis também, que é possível comprar através da Embrapa Produtos e Mercados, através do site, por telefone. No site Área Livre de Transgênicos, nós temos uma relação dos milhos disponíveis da Embrapa, da Secretaria da Agricultura, e também existem opções no Iapar, no Paraná. Aqui em Botucatu nós temos muitas produções orgânicas de sementes crioulas que foram guardadas de geração em geração. E a gente não quer que elas cruzem com os transgênicos. Se essa semente transgênica cruza com essa semente crioula e essa indústria detecta que a sua semente crioula está contaminada com a semente transgênica, ela tem o direito de te cobrar por aquela semente. Então isso é um crime contra a liberdade de termos a nossa própria semente, é um crime contra a humanidade,
porque as sementes melhoradas são um patrimônio da humanidade. O IDEC foi o responsável, no começo da década de 2000, por ações judiciais que conseguiram barrar a entrada dos transgênicos no Brasil por 3 anos. Mas, infelizmente, em 2003, isso aconteceu. No Brasil já existem vários transgênicos liberados. Soja, milho, que são coisas que vão para a nossa mesa todos os dias. Nós começamos a pressionar para que, já que vamos ter transgênicos produzidos no Brasil, então precisamos informar as pessoas sobre a presença desses produtos para que as pessoas possam escolher se querem consumir ou não. Está no Código de Defesa do Consumidor que ele deve ser claramente orientado, explicado sobre o que tem dentro dos alimentos que ele está comprando. Na mesma época em que houve a aprovação da produção de transgênicos, a gente também teve a aprovação da rotulagem de alimentos transgênicos. Essa rotulagem inclui tanto a informação sobre qual é o tipo do alimento que é transgênico, a espécie doadora do gene e o símbolo transgênico, que é aquele triângulo que tem a borda preta, o fundo amarelo e o T preto no meio. Mas aí logo depois surgiu também uma ameaça em relação a essa rotulagem, né? A gente entrou com uma campanha também para evitar que esse PL fosse aprovado, mas infelizmente foi aprovado na Câmara dos Deputados esse PL e agora está no Senado. Na primeira comissão que esse PL passou, ele foi rejeitado. O STF esse ano publicou uma decisão que qualquer quantidade de transgênico deve ser rotulada. Então isso fortaleceu, né, o cumprimento da regra de rotulagem e a gente espera que isso também tenha um impacto na rejeição do PL no Senado. A gente poderia criar mecanismo de separar os produtos transgênicos em gôndolas do supermercado para ficar mais fácil do consumidor saber identificar o que tem. Existem recomendações de certas classes de agrotóxicos na produção do alimento. Todavia, não há uma iniciativa do produtor no sentido de procurar, muitas vezes, uma pessoa que tenha a sapiência, que tenha o conhecimento para orientação na produção. Então eles optam, normalmente, por uma classe que tem um pouquinho mais de toxicidade, para conseguir atingir aqueles insetos que estão atacando a lavoura. Vai criando resistência a partir já de uma substância muito tóxica. Então chega um momento que aquilo não fica apenas tóxico para os insetos, mas também para o ser humano. Você vai estar se expondo. Os estudos que temos até hoje não nos permite ter uma segurança de poder ingerir os transgênicos. A maioria dos estudos que a gente tem hoje foram produzidos pelas próprias empresas que têm interesse em comercializar sementes transgênicas. Um grupo de pesquisadores na França fez um estudo avaliando a alimentação de transgênicos em 2 anos. E os resultados foram bem assustadores, com vários problemas. De aumento de tumorações, degenerações, necrose, aumento do fígado, alteração no desenvolvimento de órgãos vitais, do próprio INCA, o Instituto Nacional de Câncer, pela própria Associação Internacional de Câncer, estão condenando esses usos e apontando os riscos para a saúde humana. Em animais que comem muita ração, existe um relato genérico de veterinários dizendo que está aumentando o número de cânceres. As abelhas visitam principalmente o milho. O que acontece com as abelhas? As abelhas visitam as flores. O que acontece com os transgênicos na decomposição do milho e da soja transgênica no solo? Qual que é o impacto em animais selvagens que vão lá e comem a soja e comem o milho? O agricultor é obrigado a usar a semente e o herbicida da mesma empresa, no mesmo pacote. Então isso fez com que aumentasse o uso de herbicida absurdamente no Brasil. Para nós agricultores, o que ela trouxe? Aumento de produtividade? Não trouxe aumento de produtividade. Não somou para nós agricultores. Somou para quem multiplica a semente e somou para quem vende a semente. Assim, o nosso solo lá tá, vamos falar assim, tá morto. Nós matamos o nosso solo. Tem dados aí do IBGE, da Anvisa, que mostram que no caso do glifosato houve um aumento assim, de quase 10 vezes desse produto. O risco de contaminação existe e justamente o aquífero Guarani, que tem uma abrangência internacional, ele pode ser afetado por uma contaminação local.
Na criação doméstica de aves, de pássaros, galinhas, bastante complicado você achar no mercado varejista milho que não seja de origem transgênica. Daí a dificuldade de oferta a larga escala para alimentar grandes populações de cães e gatos, principalmente com alimentos livres de transgênico. A gente começou a trabalhar com essa ração sem transgênico porque começou a ter uma procura do público nosso de produtos sem transgênico para os animais dele. No caso das rações de bovino, de equino, elas também são feitas utilizando alimentos transgênicos, soja e milho. A gente sabe que uma parte das vacas também podem ter consumido um milho transgênico na silagem. Então tem também transgênico ali no leite e não tem o símbolo do transgênico. Várias coisas, né? Do uso e ocupação de solo dessa região, a gente tem uma predominância muito grande de eucaliptos, que por enquanto ainda não existe plantio comercial de eucalipto transgênicos, embora exista a possibilidade de plantio, porque existe um eucalipto transgênico aprovado. E existe cerca de 1% desse território com culturas anuais, onde a gente tem milho, soja e possivelmente sim ocorre o plantio de transgênicos. No rito de aprovação do plano de manejo, ele não é aprovado só aqui, né? Ele tem que ser, em última instância, aprovado pelo governador. Para ser aprovado pelo governador, ele tem que passar pelo CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Não houve uma metodologia que favorecesse o diálogo e que favorecesse a tomada de consenso, de um resultado final, que levasse uma proposta que embasasse a tomada de decisão pelo CONSEMA. Se a gente for pensar um trabalho que começou lá em 2004, para a formação do Conselho Gestor, para a elaboração do plano de manejo, para a aprovação desse plano de manejo, a gente está aí com 12 anos de trabalho sem um resultado efetivo. A maior parte dos países na Europa Ocidental não plantam transgênicos. Costa Rica fez um trabalho de cidade em cidade e hoje 70% do país, Costa Rica, é área livre de transgênico. O estado do Paraná já tentou fazer isso. Terra livre de transgênicos! Sem agrotóxicos! E no caso da APA, surgiu a proposta de fazer uma área livre de transgênico na área integral da APA. Uma série de ambientalistas, de organizações não governamentais e órgãos públicos, dentre eles o Ministério Público de São Paulo, foram favoráveis à criação de uma área livre de transgênicos na APA Botucatu, liberando apenas o uso de organismos geneticamente modificados para fins de pesquisas e saúde pública. Essa decisão se baseia nas incertezas que esse tipo de organismo traz e também no princípio da precaução. Significa uma proibição total de cultivo dessas espécies no estado de São Paulo. É apenas uma restrição para a área da APA Botucatu, o que está em consonância com o que prevê a lei do Sistema de Unidades de Conservação, que é a Lei 9.985 de 2000. Então consideraram que essa área no estado de São Paulo deve ser uma área testemunha, uma área livre de organismos transgênicos, o que certamente traz um maior grau de proteção àquela área e está de acordo com a Convenção de Diversidade Biológica, do qual o Brasil é signatário. Então, o FSC, que é o Forest Stewardship Council, o Conselho da Certificação Florestal, ela atesta que aquela empresa segue uma série de regras que tem todo um conteúdo de responsabilidade social, ambiental e econômica. Dentre essas regras, então, está essa questão dos transgênicos, como um processo que as empresas têm que mostrar engajamento para que elas utilizem cada vez menos agrotóxicos. E os transgênicos realmente não podem ser utilizados para fim comercial. Que a gente acredita que é uma região muito especial em função do aquífero Guarani que está por baixo dessa região, das suas características naturais únicas. A gente vai gastar energia implantando transgênico e usando agrotóxico, ou a gente vai gastar energia fazendo uma agricultura familiar, fazendo a produção de alimentos de maneira saudável, orgânica, fazendo sistemas agroflorestais? O que a gente quer é que esse território ele seja manejado, seja utilizado de maneira sábia, considerando
considerando o bem-estar social, a conservação ambiental e a saúde, né? É um direcionamento, né? Um direcionamento das nossas energias para que esse território seja usado dessa maneira.